o Vitor Bulhões, da Orcali, ele perguntou, né? Alguém pegou o nome dos formulários traduzidos, e aí o Isso. Renato auxiliou, HSE e COPSC. Então, talvez o Rodrigo e a Ana possam falar um pouquinho mais sobre esses formulários, né? O que eles podem ser, de que forma eles podem ser utilizados, penso eu. É que esses dois questionários, eles são questionários desenvolvidos na Europa. A partir do momento, 1989, a diretiva quadra, prévio ao estabelecimento da Comunidade Europeia, já colocou dentro de suas práticas de saúde e segurança o mapeamento de riscos psicossociais. Então, né, aí há mais de 40 anos já fazem. Através desses dois elementos, o HSE foi partindo para uma evolução um pouco mais simples, como a Ana colocou, e muito adaptado para uma escala mais ampla. O COPSOC ele é ainda mais regional, né? Ele foi desenvolvido na Dinamarca, então algumas empresas multinacionais que padronizam isso na Europa aplicam em outras unidades ao redor do mundo. Mas hoje o que sugerimos é um questionário bastante simples, o HSE, ele é dividido em dimensões, não pergunta especificamente, até um ponto para a gente trazer, eu não vi nas perguntas, pessoal, mas estes mapeamentos, ele não mapeia a saúde dos trabalhadores, ele mapeia o ambiente na qual esses trabalhadores executam as suas atividades laborais. Isso é muito importante. Nenhum desses, um pouco mais, né, alguns questionários específicos são validados para mapeamento de condição de saúde de pessoas, e não estamos falando disso. Nós estamos falando de um mapeamento de meio ambiente. O ruído, sempre cito como um risco físico, ele está presente no ambiente. Os riscos químicos, álcalis e outros estão presentes no ambiente e o psicossocial também. Então, objetivamente, esses questionários validam dessa forma. Temos a plena certeza que, com o desenvolvimento dessas ações, a partir do Ministério do Trabalho, surgirão instrumentos mais adequados. Mas, para o momento, recomendamos esse como uma validação científica mais robusta. Pergunta aqui, né? Nos ASOS constam hoje os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E aí aqui se pergunta como serão incluídos os riscos psicossociais nos ASOS? Olha, como nós ouvimos agora há pouco, é muito difícil que esses riscos sejam avaliados através de um exame, seja ele admissional, periódico. Demissional nem vamos falar porque já seria uma situação assim extrema, né? O momento do rompimento do contrato, né? E aí é aguardar para ver o que vai acontecer. Eu penso que, havendo elementos que caracterizem numa avaliação médica que o avaliado ou avaliada está realmente de frente a um problema que está afetando mentalmente, um transtorno, alguma coisa assim, para isso vai existir, obviamente, uma codificação e as medidas individualmente cabíveis. Porém, o que a NR1 preceitua mesmo são as medidas no âmbito coletivo, para que se evite o adoecimento por causas comuns. Eu vi até numa das perguntas aí sendo abordada a questão ergonômica. A questão ergonômica tem tudo a ver com esses riscos. Nós não falamos, senão uma vez aqui durante toda essa apresentação, o problema do assédio. O assédio é um caso mais individualizado e que pode também passar por uma codificação no momento de uma avaliação médica. Mas, enfim, esses elementos que têm mais a ver com a aplicação da NR7, evidentemente que cabe daí a medicina do trabalho estar intervindo e atuando sobre isso. E na NR1, mais a gestão mesmo da organização como um todo, procurando transformar o ambiente de uma forma mais saudável para inibir os riscos que afetem coletivamente os colaboradores. Eu gostaria, Ana, de complementar a pergunta da Cassie sobre isso, complementar o doutor Luiz Fernando. Por enquanto não existe ainda um impacto regulatório na reestruturação da NR7, falando sobre esse tema, recomendamos manter os que atualmente são reportados no ASO, químico, físico, biológico de acidente e ergonômicos. O psicossocial ainda não existe uma codificação pré-estabelecida
dentro do e-social, por exemplo. Então, ainda recomendamos, né, simplesmente focar naquele espaço, né, entender os impactos da mensuração, conseguir uma amostragem maior da empresa nesse envolvimento, mas não se mudar toda a documentação. O único documento que terá um impacto por hora é o programa de gerenciamento de riscos. Esse é o único documento auditável que terá a necessidade de inclusão de uma nova categoria, mas o atestado de saúde ocupacional ainda não recomendamos essa prática. Perfeito. Eu queria aproveitar também, porque a gente tem duas perguntas relacionadas a como fazer a avaliação e sobre a periodicidade, né? Então, em relação à periodicidade, qual será o fluxo de coleta de informações via questionário? Essa é a pergunta do Renato. A gente tem sugerido, né, então, iniciar com o questionário nesse momento e repetir em pelo menos um ano, tá? Claro que isso vai depender muito da rotatividade, mas até para a gente ter tempo também de executar o plano de ação. Então, fiz um mapeamento, identifiquei os riscos e vou executar efetivamente um plano de ação, eu preciso de um tempo para avaliar se essas ações tiveram resultados. E em relação a como é calculado o resultado da matriz de risco, a pergunta aqui da Simone, eu vou passar também para o doutor Rodrigo, né? Então, a gente falou um pouquinho de como fazer a avaliação de risco, a gente tem os questionários que são amplamente validados, a gente não sugere que sigam outros modelos ou que se criem outros modelos, porque apesar de serem questionários idealmente criados na Europa, eles já vêm sendo aplicados no Brasil e muito provavelmente em breve a gente deve ter resultados de adaptação transcultural, ou seja, né, como eu faço a replicabilidade para a realidade brasileira, então a gente acredita que em breve a gente deve ter inclusive validações científicas em relação a isso. Mas, doutor Rodrigo, se puder falar um pouquinho como que é calculado o resultado da matriz de risco e como eu exponho, acho que eu coloco uma pergunta adicional, como eu exponho isso no ambiente? Uma vez identificado o risco, qual é a gravidade dele, a severidade, a gravidade e a probabilidade com que ele ocorra. E aí a gente já fala de uma matriz. Existem as matrizes mais simples e mais complexas. Vamos eliminar num primeiro momento as complexas, porque é uma regulação nova, vamos partir para as mais simples. E existem duas formas, basicamente. De 0 a 5, 0 não tem risco, 5 um risco intolerável do ponto de vista de frequência e gravidade. Então, essa é a forma que as dimensões, principalmente do HSE, são estruturadas de 0 a 5, e ela já tem uma matriz padrão na qual o que ela considera o risco 1, 2, 3, o 4 e o 5, tá? Então, essa é uma forma muito simples. A segunda forma é pela própria matriz, que a gente chama de matriz AIA, é uma matriz da Sociedade Americana de Higiene Ocupacional. Ela é uma das mais amplamente utilizadas para mensuração de severidade e gravidade desses riscos. Então, se a empresa já mede alguns riscos, assim como os químicos, físicos, biológicos, nada impede que ela use essa mesma matriz para fazer a mensuração dos riscos psicossociais. Tudo bem que ela tem um foco específico para os químicos, físicos, biológicos, mas muitas empresas estão utilizando essa mesma matriz. Ela é um pouco mais complicada, mas nem tão complicada assim. E a outra pergunta, assim, qual o risco inventariar? Né? Como que eu vou trazer quais são aqueles que eu vou atuar sobre um plano de ação? Aqueles classificados entre 3 a 5, que são os moderados ou intoleráveis, são aqueles que a gente precisa atacar no primeiro momento. Né? Nós acreditamos que todas as empresas terão alguns riscos iminentes, porém serão diferentes. Algumas empresas terão isolamento no ambiente, algumas terão uma incidência maior do assédio, mas inventariem aqueles riscos mais iminentes, que têm uma gravidade maior, que podem trazer penalidades, seja estratégicas e até jurídicas, para mitigá-los, para tentar solucioná-los de alguma maneira. Aquele plano de ação já vai com certeza mudar esse jogo, mas a forma de classificar da mais simples para um pouquinho mais complexa, mas não utilizem matrizes FIMEA, matriz muito mais complexa do que isso, tá?